Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que você esteja tendo um excelente final de semana, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Rebeca e vamos conhecer um pouquinho mais de um lado da Rebeca que muitas vezes nós temos, mas que nesse dia, né, nessa manhã, Deus vai nos alertar. E o título desse devocional é Não engane ninguém, mesmo que seja para o seu próprio bem. É difícil, né? E a gente vai ver aqui que por mais que ela tivesse um relacionamento com Deus e que ela tivesse sendo objeto da manifestação da graça do Senhor, ela errou várias vezes e ela pecou muito gravemente. E quantas vezes a gente também faz isso, né? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre um outro lado da Rebeca nesse domingo, para que Deus fale e nos ajude a agirmos de forma diferente também, tá bom? Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais uma semana, uma semana tão maravilhosa, tão importante na nossa vida. Cada dia tão importante, Pai. Obrigada por esse estudo e obrigada por estar se revelando, né, nesse estudo em cada uma de nós. Obrigada por acreditar nos teus planos superiores, Pai. Nos ajuda, Pai, a acreditar e confiar plenamente em Ti, Pai. Ajuda-nos, Pai, a ter o direcionamento e a sermos mulheres fortes no Senhor, mulheres firmes no Senhor, mulheres que confiam plenamente na Tua providência, Pai. Fortalece o nosso coração para os dias da adversidade, Pai. Fortalece o nosso coração para os dias da tentação, para o dia da vontade de pecar, Pai. Ó Deus, tenha piedade de nós, Pai. Ajuda-nos a sermos melhores, a aprendermos com a Rebeca, para que sejamos realmente diferentes naqueles pontos que precisamos ser e dessa forma agradar mais o teu coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e abençoa-nos nesse dia. Fala-nos no nosso coração e de cada uma dessas mulheres que está fazendo esse estudo, Pai. Cesse as suas lágrimas, Pai. Cure as suas feridas. Restaura, Pai, as suas dores, as suas aflições, Pai, isso que eu te peço. Amém. O texto de hoje está em Gênesis 27, de 1 a 10. E vocês vão entender, você vai entender exatamente o que quer dizer esse tema. Não engane ninguém, mesmo que seja para o seu próprio bem. Vamos lá. Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: Meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: Você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e caça um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: Escutei agora a mesma conversa com seu pai e com seu irmão, Esaú. O seu pai disse assim: Vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou te dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e tragam 2 cabritos, 2 melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa como o seu pai gosta e você vai levá-la para ele comer. Depois, o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. A Bíblia fala que Rebeca amava mais a Jacó, enquanto que Isaac amava mais a Esaú. Esaú era o filho primogênito e Jacó era o caçula. A Bíblia diz que Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Desde o início, Esaú já não valorizava o posto que Deus tinha colocado ele. E às vezes a gente esquece que a gente tem uma posição diante de Deus e essa posição vai nos honrar, vai nos colocar em outros lugares e a gente precisa preservar isso. A gente precisa priorizar isso, a gente precisa valorizar essa posição. As nossas necessidades não devem estar acima daquilo que Deus nos chamou. As nossas necessidades não devem ditar as nossas ações, mas nós devemos nos manter firme onde Deus nos colocou e Esaú não fez isso. A Bíblia diz que ele estava com tanta fome que ele chegou para Jacó e trocou sua primogenitura por um prato de lentilha. Jacó já era muito astuto, né? Então ele fez essa proposta para o irmão que caiu ali. Então ele perdeu algo que
Deus já tinha instituído para ele. E depois, né, de um tempo a gente viu que Jacó continuou a enganar, né? Porque a gente vê que ele assumiu a posição do irmão, recebeu a benção do pai antes de morrer, e isso é tão sério, né? Com a ajuda de Rebeca ele fez isso, né? E a gente sabe que tudo tem uma razão de acontecer, um tempo de acontecer, um prazo de acontecer, e Deus está em todo tempo cuidando. Rebeca, em vez de ter sido nesse momento uma mulher que honra o seu marido em primeiro lugar, que ama os seus filhos, ela preferiu assumir um posto de controladora das suas próprias vontades. Por quê? Porque ela amava mais o seu filho Jacó. Consequentemente, ela queria beneficiar ele. Isso era uma vontade dela. Ela não olhou a honra ao marido, que era um decreto de Deus. Ela não olhou a preferência aos filhos, né? Que também é uma forma de você glorificar a Deus, e isso é bíblico. Rebeca não fez nada disso. Ela simplesmente olhou e enganou aquele homem com quem esteve com ela todo o tempo. Que esteve com ela do seu lado todo o tempo. Aquele homem que esperou ela, que trouxe ela para perto. Lembra da história do Eliezer, que foi atrás de Rebeca, fez tudo o que fez, tudo. Tudo ela esqueceu nesse momento que o marido dela estava debilitado, cego. Ela deixou a vontade dela falar mais alto. Ela desonrou o seu filho mais velho. Ela beneficiou o filho enganador com o que ela amava mais. Ela enganou o marido e passou na frente, pensava ela, né? Dos desígnios de Deus. E quantas vezes a gente é assim para nos beneficiar? O que a gente faz? A gente engana, né, alguém que ela amava. Né? Quantas vezes a gente dá o nosso jeitinho para se beneficiar, a gente acaba prejudicando outras pessoas. Ela prejudicou o outro filho dela, né? Ela nem chorou, nem lamentou. Então, quantas vezes a gente coloca as nossas vontades acima de tudo e de todo, quando ela deve estar abaixo de Deus? Ela não fez isso mesmo sendo uma mulher de Deus. Então, isso nos mostra como a gente deve agir, né? Porque a nossa relação de Deus não nos deixa salvo de não pecar, né? Por isso que a gente tem que estar todos os dias se enchendo de Deus. Quanto mais cheio de Deus a gente está, menos pecado a gente tem, menos vontade de cair a gente tem. Então, muitas vezes a gente não enxerga isso, mas a gente precisa enxergar isso. E Deus está fazendo a obra. Então, se no dia de hoje você está na tentação de dar o teu jeitinho, de prejudicar alguém que esteve do teu lado há tanto tempo, se nesse momento você está de verdade desejando aquilo que não é o que Deus tem desejado para você, né? Ela desejou beneficiar um filho que não estava no plano de Deus ser beneficiado naquele momento. Então, se você não está agora no caminho que Deus tem traçado para você, para e confia no decreto dele, confia na providência dele. Confia que ele sabe o que é melhor para você. Não prejudique pessoas que estavam nos seus melhores e nos seus piores momentos. Não frustre pessoas. Tente realmente, né, colocar Deus em primeiro lugar. Se Rebeca tivesse colocado o Senhor em primeiro lugar, ela não tinha desonrado seu marido. Porque o amor que ela tem tanto a Deus, ela ia olhar aquele marido e ia ver Cristo, ia ver Deus. No sentido de falar, né, que ele ainda não tinha chego na terra. Mas ela não fez isso naquele momento. Ela apenas colocou no pedestal a sua carne, o seu pecado, a sua vontade, o seu desejo. Então, que nessa manhã Deus tenha piedade de nós e que nos revista com a sua misericórdia e nos fortaleça na certeza de que nós somos filhas herdeiras amadas do Rei, né? E que por essa razão, por sermos filha, por sermos herdeiras e carregar na nossa identidade a imagem de Cristo, a gente tem que testemunhar quem Ele é, tá bom? Que Deus glorifique o seu próprio nome em nossa vida, tá bom? Que Deus abençoe e fortaleça você, que você possa se sentir forte nesse domingo e que aquilo que vem para destruir você e derrubar você, te deixar mal, possa perder força agora e que caia por terra e seja destruído em nome do Senhor Jesus e que você se fortaleça no Senhor no meio da sua dúvida, da sua indefinição, do seu conflito, da sua vontade de fazer a sua vontade, né? Que Deus realmente seja prioridade na sua vida. Amém?
Eu vou deixar aqui embaixo informações importantes que você precisa saber, né? Inclusive o texto que a gente leu. E não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você não é inscrita, para você conseguir aprender mais com as mulheres da Bíblia, tá bom? E a gente se vê na próxima série. Um beijo e fique com Deus, que Deus fale muito no seu coração nessas mensagens e na de hoje em especial, porque com certeza era a mensagem que você estava precisando ouvir hoje, tá bom? Fique com Deus e até a próxima série.